Buenas, ¿cómo se quedan ustedes? Muy bien? Sí, que bem. Então, pessoal, essa é a nossa quarta aula do curso de Filosofia da Unemat, campus de Tangará da Serra, no semestre de 2020/3. É um semestre que é especial, alternativo, digamos assim, né, em regime ensino remoto emergencial, né, por causa, infelizmente, né, da epidemia. Bem, essa aula de hoje é a primeira aula sobre o segundo texto, né, que está disponível para vocês lá no SIGA A, no primeiro tópico do SIGA A. Então, é a segunda aula, aliás, a primeira aula sobre o segundo texto do primeiro tópico do SIGA A, certo? O título é A Razão, né? Esse é o texto que está lá, né? A Razão. É um excerto, um trecho de um livro chamado Convite à Filosofia, escrito pela filósofa Marilena Chauí, tá? Bem, esse termo, né, razão, é amplamente utilizado por todos nós, né, no cotidiano ou na ciência, então nem se fala, tá? Mas a origem desse termo, né, é ao mesmo tempo, né, grega e romana, como nós vamos ver. Bem, antes de falar sobre a origem do termo razão, vamos pensar um pouquinho sobre o uso do termo razão no cotidiano, certo? Nós usamos esse termo razão tanto para nos referirmos, né, aos motivos, às causas, ou à finalidade de alguma ação, ou de algum objeto, né? Mas também nós usamos o termo razão para nos referir à nossa capacidade de julgar, de compreender, de explicar, né, a realidade, tá? Esses dois usos do termo razão, eles não são contraditórios, tá? Eles são, na verdade, complementares, como a gente vai ver aqui, tá? Eles são complementares, né? Tanto a nossa capacidade subjetiva, né, de pensar, de raciocinar, de organizar as ideias, organizar a nossa fala, né, e de nos comunicar, né, que é o resultado de todo esse processo, né, tanto esse processo subjetivo, que nós chamamos de processo racional, né, quanto o processo mais objetivo, né, que é aquele que tem a ver com as causas, com os motivos, né, dos fenômenos naturais, ou dos objetos, ou das nossas ações, né. Essas duas partes, esses dois processos podem ser chamados de racionais, né, ou tem a ver com a razão, com o termo razão, como vocês vão ver logo mais. Então, veja, o termo razão é derivado primeiro do termo logos, né? O logos significa calcular, contar, reunir, né? Tem toda essa amplitude semântica, né? Todos esses significados, e no fundo tem uma raiz comum, né? O calcular, contar, reunir, são formas de organizar a realidade, certo? E o que a gente faz quando a gente tenta fazer algo racionalmente, né? A gente organiza, a gente sistematiza, né? A gente tenta entender a realidade de forma, né, ordenada, organizada. Esse é o princípio do logos, tá? Daí que o termo logos foi parar lá no final de algumas do nome de algumas ciências, como psicologia, antropologia, sociologia, biologia, né?
Quer dizer, ciência que estuda o psiquismo, a ciência que estuda a sociedade, né, a sociologia, ou a biologia, né, a ciência que estuda a vida, né, todos os seres vivos, sejam eles animais, vegetais, fungos, etc. Né? Por que essas ciências adotaram como, né, o logos, né, como um dos termos dos seus nomes? Por quê? Porque elas procuram, né, um conhecimento organizado, né, um conhecimento lógico, né, calculado. O contar aqui é no sentido de sistematizar, tá, a realidade. Bem, o objeto de pesquisa, no caso, seres vivos na biologia, ou a sociedade na sociologia e assim por diante. Outra raiz, né, vejam que logos, né, foneticamente não tem muita semelhança com razão, né? Mas como a nossa língua ela tem mais afinidade com o latim do que com o grego, então vejam só, o termo ratio, né, aqui a gente pronuncia como se fosse um C, né, esse termo ratio, ele é muito próximo do termo razão. Bem, então o termo ratio, né, é muito mais próximo de razão, tá? Esse T procura, né, pronunciar com uma mistura de T e C, né? Ratio, né? Tá? A razão, o ratio, no romano, na língua, no latim, desculpa, não no romano, né? No latim, não, no grego e o latim, né? No latim significa algo muito semelhante ao logos, né? É contar, reunir, calcular e também aqui, vejam, ó, separar. Aí vocês podem perguntar, mas professor, separar e contar não são coisas... não, separar, desculpa. Separar e reunir não são coisas opostas? Como assim que a razão, né, pode entrar em contradição? Depois a gente vai ver que um dos princípios da razão é a não contradição. Então, se ela ao mesmo tempo separa e reúne, ela é contraditória. Não é o caso. Por quê? Porque ela não faz esses dois processos ao mesmo tempo, né? São dois processos, né, tanto de reunir quanto de separar, são dois processos necessários para que haja, né, o contar, o calcular. Vamos pensar aqui de uma forma mais objetiva, né? No calcular, né? Os atos né, os processos de soma, de multiplicação, todos eles têm a ver, né, com reunir, né? São processos expansivos, né? Por exemplo, tenho 3 laranjas, né? Ganhei 2, estou com 5, né? Ou seja, somei 2, reuni, né, o conjunto de laranjas que eu tinha, eu reuni mais 2, estou com 5. Agora vejam só, tenho 5 laranjas, né, e dou 2 laranjas para o meu filho, ou seja, eu subtraí, né, o meu conjunto ficou menor, eu separei 2 laranjas e dei para o meu filho, para o Christian, certo? Né? Na verdade ele gosta só do suco da laranja, mas tudo bem. Então esses processos de juntar, separar, calcular, contar, organizar, sistematizar, todos eles são derivados do processo racional, tá? São processos formais, né? São processos estruturais da razão, que podem ser aplicados tanto à linguagem verbal, quanto à linguagem matemática, à linguagem científica, à linguagem jurídica, né? À linguagem comunicacional, né? A linguagem que a gente usa para nos relacionar, né? A linguagem do jornalismo, né? Que é a linguagem que pretende passar, né, uma informação, né? Todo tipo de linguagem, né? Às vezes mais, às vezes menos, né? Eu digo mais ou menos por quê? Porque a linguagem poética muitas vezes ela vai além, né, de alguns princípios racionais.
Por isso que a gente chama, a gente diz que a poesia, a arte tem licença poética, né? Porque ela pode, inclusive, ir além dos princípios racionais. Mas, basicamente, né, todo processo racional, ele possui essa característica de tentar organizar de forma lógica a realidade, tá? Essa é a origem da palavra razão, tá? E que de alguma forma está presente no cotidiano de todos nós, né? Seja quando nós nos referimos à nossa razão, né, subjetiva, nossa capacidade de julgar, contar, calcular, etc., ou quando nós nos referimos objetivamente aos motivos, causas, né, que movem as ações, certo? Valeu!